irmãos? Vamos ver o servo de Deus batendo palma e dando glória para Jesus. Batendo palma e dando glória para Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus por essa rica, honrosa oportunidade que Deus me concede estar juntamente com todo o povo de Deus aqui no anexo Santa Rita. Que a graça e as bênçãos de Deus nos sejam acrescentadas a cada dia para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Irmãos, uma honra estar aqui com os nossos irmãos. Quem trouxe a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diga glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra conosco Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 5. Diz assim a santa palavra de Deus. Oh, glória. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Amém. Irmãos, capítulo 8, versículo 1 aos Romanos, mesma epístola, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Hoje nós temos vida, hoje nós temos paz. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, como novamente nascido. Cada um de nós nascemos de novo. Nascemos de novo, meus irmãos, da água e do Espírito. Da água, porque nós somos batizados, nós nos tornamos uma nova criatura. O nosso velho homem foi sepultado juntamente com a morte do velho homem. E assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós sepultamos o velho homem e ressuscitamos, ressurgimos como nova criatura e em novidade de vida. E agora não vivemos mais para mim, para nós. Você não vive para o teu eu, não vivemos mais para o nosso eu, vivemos para Deus. A vida que agora nós a vivemos, meus irmãos, para a glória de Deus. Vivemos na fé do Filho de Deus. Não vive eu, não vive nós, mas Cristo vive em nós, em cada um. Diga glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante, igreja. Espírito, Espírito, que
compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Convide o Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Espírito vai se apoderando, Pentecostes Senhor. e Nossa, de encha-me Espírito de de Deus no seu novo. povo. Espírito, Espírito. Nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito. Oh, glórias, e encha-me de novo. E encha-me de novo. Aqui, Espírito de poder, Espírito de fortaleza, permeia o meu ser de modo tremendo e sobrenatural. Me fortalece, me renova, vivifica-me, promociona-me. Ó Espírito, uma vida abundante de Deus, abundante dos frutos agradáveis a Deus. Todos dando glória, 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 glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus e Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas iniquidades e transgressões. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Senhor. Contempla, meu Deus, nessa noite os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, ó Pai, que adoram a Ti, que buscam a Tua face continuamente. Contempla o anseio, o desejo, a necessidade dessas vidas, de cada alma aqui nessa noite, meu Pai. Venha, meu Senhor, nos conduzir, nos impelir pelo Teu Espírito Santo no caminho excelente da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua salvação. Meu Deus e meu Pai, venha trazer edificação, o elevo, o crescimento espiritual, a frutificação para a vida do seu povo, da sua igreja, meu Pai. Fala, Espírito, aos nossos corações, fale com a igreja, fale com cada vida. Espírito de Deus, contempla o que as nossas irmãs, nossos irmãos estão pedindo, estão suplicando ao Senhor, estão almejando de Ti, em alcançar e receber. Meu Pai, venha saciar a sede do sedento, venha saciar a fome dos que têm sede de justiça, dos que têm sede de Deus, fome de Deus. Meu Pai do céu, abra os céus em nome de Jesus, vai derramando as copiosas bênçãos, ó Pai, que delas advenham a maior abastança, o suprimento para cada alma, para cada vida em Ti. Oh glória, Espírito de fortaleza, renove esse irmão agora, oh fortaleça na fé, na devoção, na espiritualidade. Alabandarábia, alabacalabachuriminiclama. Oh Espírito de Deus, não deixe, meu Deus, que esta vida, que esta alma saia daqui da mesma sorte, da mesma maneira que entrar na tua casa, mas a sua vida seja mudada, seja impactada pelo Teu poder. Que esta irmã, esta irmã tenha experiências, meu Pai, com o Senhor, em nome de Jesus. Experiências, meu Pai, transformadoras para a glória do Senhor. Oh meu Deus do céu, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no fervor, na unção da virtude, no poder que emana
Glória a Deus. A palavra de Deus é uma palavra de vida e de poder. Jesus certa vez ele disse: as palavras que eu vos tenho dita são espírito e vida. Essas palavras, meus irmãos, são palavras de vida eterna. Certa feita em João capítulo 6, o apóstolo Pedro, ele disse: para quem iremos nós, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E nós estamos aqui congregados, reunidos na casa, no santuário de Deus, para que nós possamos alimentar, nutrir a nossa alma, a nossa fé com essa palavra de Deus, palavra que vai resultar em vida para mim, para vocês, na presença do Senhor. Palavras que vão, meus irmãos, nos conduzir a uma vida espiritual mais plena, mais abundante de Deus, mais cheia de Deus, mais cheia do Espírito Santo. E nessa noite eu quero que você dilata a sua alma, que você venha abrir a tua audição espiritual, venha prestar toda a atenção possível à palavra de Deus para mim, para a sua vida, para cada um de nós aqui nessa noite. Que a sua audição espiritual, ela esteja sensível, ela esteja aguçada, para que você ouça o que o Espírito tem a dizer-nos aqui nesta noite. Quem crê assim, diga glória a Deus. Andando segundo o Espírito. Paulo, meus irmãos, aqui em Romanos capítulo de número 7, no versículo de número 5, ele descreveu a vida na carne, segundo a natureza carnal, que é uma natureza pecaminosa. Paulo vai dizer: olha, porque quando estávamos na carne, isso significa, meus irmãos, que o viver na carne, na natureza carnal, nas suas paixões, nos seus deleites, cobiças e pecados, não faz mais parte da nossa vida nos dias atuais. Isso passou, é passado. Quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, que, olha bem, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aquilo, meus irmãos, que nós praticávamos, que nós obrávamos segundo o desejo, a concupiscência, a cobiça da nossa carne, as paixões que estavam inflamadas em nossa natureza carnal, e que nós atentávamos para estes desejos, para estas práticas, isso nos levava à morte. Isso nos levava à morte. Eram obras, frutos para a morte e não para a vida. Paulo deixou bem claro, meus irmãos, a inclinação da carne. As pessoas que vivem inclinadas para as práticas das obras carnais, elas estão se perdendo para a morte e não para a vida, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é separação de Deus, da comunhão de Deus, porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas obras carnais, elas nos separam de Deus. Uma vida na carne é uma vida separada de Deus. Uma vida na prática do pecado, meus irmãos, é uma vida que satisfaz, que atende a cobiça, o desejo da nossa própria natureza, mas não satisfaz a vontade de Deus. Aleluia. E para que nós venhamos alcançar o propósito de Deus, a justiça, a satisfação da justiça de Deus, nós precisamos abandonar as práticas das obras carnais. Nós precisamos crucificar a nossa carne com as suas paixões e nos voltar
que nós outrora estávamos nela, nas paixões da carne, dos pecados da carne. Esta vida, meus irmãos, somente produzia fruto para a morte. Mas agora, meus irmãos, a nossa vida, ela está seguindo o pastor Joselito em sentido contrário. Aleluia. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que tivemos um encontro pessoal com Cristo e entregamos a Ele a nossa vida sem reservas, nós passamos, meus irmãos, a viver no sentido contrário à nossa natureza carnal e pecaminosa. Nós passamos a andar em sentido contrário. Glória a Deus. Nós andávamos buscando a satisfação das paixões carnais pecaminosas Aleluia. que pendiam para a morte. Mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus Cristo, nós passamos, meus irmãos, a buscar as coisas que nos levam a desfrutar da verdadeira vida com Deus. Nós passamos, irmãos, a andar no sentido contrário da natureza carnal. Nós passamos a trilhar o caminho da salvação, o caminho que nos leva à vida, o caminho que nos leva a Deus. E todos nós hoje encontramos, meus irmãos, com uma vida totalmente contrária a que vivíamos, a que levávamos antes, sem Jesus, sem Deus. Aleluia a Deus. Jesus, Ele nos abriu um caminho de acesso a Deus, a salvação, de acesso à verdadeira vida. Glória a Deus. Quantos que estão desfrutando os prazeres, as paixões carnais, e muitos se gabam dizendo: eu posso fazer o que eu quero, eu posso beber, eu posso adulterar, eu posso prostituir, eu posso fumar, fazer isso, fazer aquilo, eu posso aproveitar a vida, eu posso desfrutar dos prazeres dessa vida. Mas Paulo deixa bem claro que tudo isso são paixões carnais. Ele deixa bem claro, meus irmãos, que todas essas paixões carnais, paixões pecaminosas, elas dão fruto para a morte. A prática destas coisas conduz a vida, o ser humano, para a morte espiritual, Glória a Deus. para uma vida separada de Deus. Amém. Porque Deus, Ele não pactua com o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele não tem nenhuma aliança com o pecado. Ele é plenamente separado do pecado. Ele é plenamente santo. Aleluia. Deus, meus irmãos, nos criou não para o pecado, não para desfrutar a vida como o ser humano acha, pecando, vivendo uma vida dissoluta, desregrada, liberal, na prática das coisas que satisfazem somente a sua paixão carnal, a sua natureza pecaminosa, as suas paixões pecaminosas, mas não satisfaz a Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, não cumpre nenhum propósito divino, porque o propósito de Deus ao criar o ser humano foi glorificá-lo, foi para a glória, louvor da sua majestade, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Jesus, Ele veio na carne de pecado, ou seja, na natureza, em um corpo cuja natureza carnal, um corpo de carne. Ele se fez carne, assumiu, meus irmãos, a forma humana, mas na carne de pecado. Jesus, Ele condenou o pecado, porque Ele não pecou. E a Bíblia nos mostra que Ele derramou o seu sangue na cruz, abrindo um novo caminho de acesso
a Deus. O caminho da vida. Glória a Deus. O caminho que nos leva a uma vida harmonizada, reconciliada com Deus. E através do seu próprio sangue que Ele abriu esse caminho. Glória a Deus. O acesso, a acessibilidade a Deus, uma vida pessoal com Deus, estava, meus irmãos, impedido pela barreira do pecado. Glória a Deus. Mas Jesus veio e derramou o seu sangue. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, foi aceito diante de Deus por todos os nossos pecados. E através do seu sangue nós somos redimidos, nós somos resgatados da nossa vil maneira de viver. Através do seu sangue nós somos perdoados e dos nossos pecados nós somos purificados, porque o seu sangue nos lava, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos vivificou. Glória a Deus. Ele nos deu vida espiritual, vida para com Deus. Ele nos perdoou, nos lavou dos nossos pecados, das nossas paixões pecaminosas. Aleluia, Jesus. E agora Ele nos Glória a Deus. conduz por um novo caminho. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus Aleluia. é que guia cada um de nós nesse novo caminho. Caminho de vida, caminho de salvação, caminho de justiça, caminho de santidade. É impossível nós agradarmos a Deus. É inconcebível nós conseguirmos agradar a Deus vivendo segundo as paixões pecaminosas, vivendo segundo os desejos, as cobiças da nossa natureza carnal. É impossível. Mas somente através de Jesus Cristo, meus irmãos, que nós conseguimos chegar a Deus e alcançarmos uma vida que lhe é aceitável, que lhe é agradável. É através de Jesus Cristo, é através da sua libertação, é através da sua purificação, é através da sua redenção em nossas vidas, é através, meus irmãos, aleluia, do seu resgate, que nós conseguimos apresentar a Deus algo que lhe é agradável. Aleluia. É somente através de Cristo que conseguimos apresentar a Deus Glória a Deus. sacrifícios espirituais Aleluia. que lhe são agradáveis, aceitáveis. E vejamos, meus irmãos, que agora, como a pessoa que está em Cristo, nós não somos mais destinados à condenação, Aleluia. porque Jesus nos libertou dos nossos pecados. Aleluia, Deus. Agora nós estamos em Cristo e não há nenhuma condenação para nós que estamos nele, vivendo nele. Nós não andamos mais segundo o desejo, a cobiça da nossa natureza carnal, as paixões pecaminosas da nossa carne. Não vivemos mais na satisfação dessas paixões. Nós vivemos agora satisfazendo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós vivemos agora com uma vida não controlada mais pela natureza pecaminosa, pelo nosso eu. Não, a nossa vida agora, ela está controlada, ela está sendo direcionada, ela está sendo guiada pelo Espírito de Cristo que habita em nós, pelo Espírito de Deus. Aleluia! E a pessoa controlada pelo
Bíblia diz de forma clara, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Glória a Deus. Nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas são passadas, ficaram para trás. Não faz mais parte do seu novo viver, da sua nova vida. Você que está em Cristo tem uma nova vida. Tudo se fez novo. O seu modo de agir se fez novo. O seu modo de pensar se fez novo. Os seus frutos, as suas práticas se fizeram novas. Você hoje não pratica mais o que você praticava outrora. Em uma vida dissoluta, desregrada, liberal na prática das paixões pecaminosas. Preste atenção. Tudo se fez novo. Tudo mudou. A vida que estava baseada nas paixões da carne, nas paixões pecaminosas, você está vivendo agora uma vida em Cristo que agrada a Deus. E essa vida agora, ela é desfrutada não na paixão da carne, mas no Espírito de Deus. Não na paixão do pecado, mas no Espírito Santo. No Espírito que nos proporciona vida e paz para com Deus. No Espírito que nos proporciona uma vida justa, piedosa e santa diante de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, outrora éramos meras criaturas. Mas preste atenção, se não temos a Cristo, a pessoa que não tem a Cristo não é filho de Deus. Isso está explícito claramente nas Escrituras. Diga glória a Deus. Além da verdade, João capítulo de número 1. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Todos aqueles que o receberam, o aceitaram, em outras palavras, aceitaram a vida que Jesus veio nos dar, nos proporcionar. Todos que o receberam, o aceitaram, foram feitos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Aleluia. Todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Aleluia. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora preste atenção. Não tem como nós sermos filhos de Deus e continuarmos no pecado, e continuarmos na fornicação, e continuarmos na mentira, e continuarmos nos deleites do mundo, e continuarmos desfrutando, meus irmãos, de todas as paixões mundanas, pecaminosas, que satisfazem a nossa natureza carnal, o nosso ego, o nosso eu, principalmente. Eu quero, eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso, vivendo assim, praticando aquilo. Estamos apenas satisfazendo dessa forma a natureza carnal, as paixões pecaminosas, e não estamos desfrutando da vida em Cristo, da vida no Espírito, que agrada a Deus e que nos livra
os filhos de Deus, os nascidos de Deus. Olha o que a Bíblia diz ao seu respeito. 1 João, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 9. Olhe bem. Glória a Deus. Qualquer, vamos ler todos juntos. Aleluia. Diga assim: qualquer, mais forte, com mais ênfase, vamos lá. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Diga: quem é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, todos que se tornaram filhos de Deus não permanecem no pecado, na prática do pecado. Isso o texto está dizendo. Quem é nascido de Deus, quem se tornou por meio de Cristo filho de Deus, e todos aqueles que vão receber, Deus lhe deu o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus não permanecem pecando, não vive pecando, porque é nascido de Deus. Amém. É nascido de novo da água e do Espírito. Glória a Deus. Anda não segundo a natureza carnal, as paixões mundanas, pecaminosas, mas segundo o Espírito de Deus. E se inclinam para as coisas de Deus. Glória a Deus. Para as coisas espirituais, que lhe resultam em vida e paz. Vida com Deus e paz com Deus. Uma vida harmonizada com o Pai, com o Criador, o nosso Deus. Então vejamos, todos os filhos de Deus não permanecem pecando. Verdade. Eles cessam de pecar. Verdade. A vida da prática desenfreada, deliberada, viciosa do pecado não faz parte daqueles que são filhos e filhas de Deus. Seguem a Jesus Cristo, daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é um Espírito de santidade, é um Espírito de verdade, é um Espírito de graça que nos ensina a renunciar toda paixão, toda concupiscência, toda impiedade, para vivermos uma vida plenamente piedosa, santa, agradável a Deus. Louvado seja Jesus. Você que tem o Espírito Santo, filhos e filhas de Deus, sintam o calor da glória. Glória a Deus. Anda sépia de calabassu e cantarépia. E ainda mais, olhe bem, aos Hebreus capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, epístola do escritor aos Hebreus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Ou seja, o pecado. Iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Porque tanto o pecado como a iniquidade transgridem a lei de Deus.
Então veja bem, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aleluia. Quando João escreve também a sua primeira carta, no capítulo de número 2, ele diz para os cristãos: vós tendes a unção do Santo, a unção de Deus, que vem de Deus, que flui, que jorra, que emana de Deus para a vida dos seus filhos. E ele diz mais no versículo 27: e a unção que dele recebestes, ela permanece em vós. Glória a Deus. Faz alusão a essa unção ao Espírito Santo, porque nós, como filhos de Deus, meus irmãos, nós vivemos e andamos no Espírito. O Espírito, ele está conosco, está em nós. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus, ele faz menção da habitação do Espírito Santo na vida do... Há uma vida santa, há uma vida dedicada a Deus, uma vida agradável, aceitável diante de Deus. Há uma vida, meus irmãos, separada das práticas, das paixões pecaminosas carnais, para nos conduzir a uma vida pessoal, íntima, com o próprio Deus. Uma palavra, eu disse, para encerrando, mas só um versículo. Veio aqui uma palavra que nós não podemos, meus irmãos, vamos dizer assim, abrir mão dela. A Bíblia diz assim, capítulo 8, versículos 10 e 11. Perdão, capítulo 8, versículos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, agora preste atenção. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo, esse tal não é dele. Esse tal não pertence a ele. Agora, em outras palavras, esse tal não é filho de Deus, filha de Deus. Os filhos de Deus têm o Espírito de Deus e são guiados e vivem no Espírito Santo. Amém? Mais uma salva de palmas a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Aleluias! Deus abençoe. Fique em pé, cada um de vós. Você que está na campanha de quarta-feira, Deus grandioso, Deus eterno, soberano Pai, eu apresento minhas irmãs, meus irmãos em tuas mãos, a sua vida, o seu lar, a sua família, em todas as áreas e aspectos, ó Pai. Abençoe ricamente, poderosamente, quebra as cadeias agora, rompe agora, meu Pai, com os grilhões, com as muralhas da barreira, faça maravilhas, meu Pai. Senhor, opera na área da saúde, a enfermidade saia, a doença saia. Em nome de Jesus Cristo, todo o poder das trevas, a macumba, a maldição, a inveja, as obras dos espíritos imundos que foram pagos, receberam ofertas, oferendas, nos trabalhos, das encruzilhadas, nas matas virgens. Deus, repreenda o mal agora, Senhor. Repreenda a macumba agora, Senhor. Repreenda a obra da bruxaria.
salvação. Entra nessa casa com salvação, com libertação. Entra nessa causa, entra agora nessa situação, com a intervenção divina. Vai operando, pois operando Deus que impedirá. Vai agir o Senhor, move as águas, Jeová. Move Deus, move as águas. Abençoa a vida espiritual dessas irmãs, desses irmãos. Que cada um venha crescer e abundar no Espírito Santo. Que estão aqui glorificando e enaltecendo teu santo e glorioso nome. Obrigado pela vida dos visitantes, das pessoas de outros ministérios, pessoas católicas, pela vida do pastor José, sua esposa, família, cada servo do Senhor. Continue abençoando, manifestando a glória e a presença do Senhor. Que o Espírito de Deus abundantemente, cada vez mais, meu Pai, venha se manifestar com seu poder, direcionar, impelir cada um dos seus filhos, meu Pai, no caminho da tua santidade, da tua justiça, da tua saúde ao enfermo, ao doente, que seja